Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a AMD. Minhas expectativas para o relatório de lucros em 4 de novembro, após o fechamento do mercado. Nós temos falado sobre a AMD há bastante tempo e sim, definitivamente parece isso. A AMD é $80 até $90 ou na verdade por volta de $100 também. Realmente parecia isso. Ninguém estava realmente tão interessado. Mas agora, a $250 bem, há muitas pessoas interessadas nas ações da AMD. E talvez isso seja um sinal de alerta. Bem, vamos discutir tudo isso neste vídeo. Clique em todos os botões, nós realmente agradecemos por isso. Se quiser me apoiar, veja o link na descrição ou comentário fixado para os 10 melhores papéis para comprar. Ou acesse full.com/couchinvestor. Obrigado. Como pode ver, a AMD teve desempenho excelente. No ano, suas ações subiram 110%. Acredito que a Intel também subiu cerca de 100%. Agora é uma empresa de 410 bilhões de dólares. Sim, o PL, especialmente o PL projetado, está muito caro, certo? 151 vezes. Os 50 vezes novamente, esses números são baseados nas expectativas atuais dos analistas. E eu realmente acho que as expectativas atuais estão um pouco baixas. Na minha opinião, vamos ver bastante mudança nessas estimativas depois do próximo trimestre. Agora você pode dizer, sim, muitos analistas mudaram de opinião após o acordo com a OpenAI. O preço-alvo médio dos analistas também aumentou bastante, mas eu não acho que eles consideraram acho que mesmo antes desse anúncio ser feito, as estimativas já eram bem baixas antes desse anúncio. Lembre-se, a ação estava sendo negociada a cerca de 20 vezes o lucro estimado para 2027. Na minha opinião, eu achava isso bem barato. Agora, como eu disse em outro vídeo, não acho que vale a pena correr atrás da AMD antes deles divulgarem os resultados, e vou explicar o porquê. Atualmente, o mercado espera que a AMD reporte cerca de 8,72 bilhões de dólares em receita. O lucro por ação deve ficar em torno de 1,16 dólar. E aqui temos o fluxo de caixa livre, ficando acima de 1 bilhão de dólares. Agora, o que eu estou procurando nesse relatório de resultados? E mais especificamente na teleconferência de resultados e também porque eu estou dizendo que não vale a pena correr atrás agora. Digo que não compensa correr atrás agora porque a ação já subiu muito. Agora você pode dizer sim, mas algo mudou depois do acordo com a OpenAI e das informações da Oracle. Eu concordaria. Mas ainda assim, correr atrás disso agora, antes do relatório de lucros, não é uma atitude inteligente na minha opinião, porque, novamente, todas as informações, ou a maioria das informações, já foram divulgadas. Atualmente, tudo que foi anunciado, tudo relacionado à OpenAI, vai levar algum tempo. Estamos falando aqui sobre o Mi 450 algo para 2026. Não é para agora, não é para este trimestre, definitivamente não, e também não é para o próximo. Mas o que eu estou procurando é um pouco mais de informação sobre esse acordo com a OpenAI. Talvez eles consigam compartilhar um pouco mais de informação sobre isso, especialmente com o acordo de 10%, em que a OpenAI poderia ficar com 10% da AMD se, é claro, eles atingirem cada uma das etapas. E a última sendo $600 no preço das ações, o que equivale a cerca de $8 trilhões em valor de mercado. Então, se não for pedir demais, talvez alguma receita real de IA para o ano, certo? No ano passado, isso foi um pouco acima de 5 bilhões de dólares americanos. Começamos o ano com analistas prevendo cerca de US$ 11 ou 12 bilhões de dólares americanos. Isso foi reduzido para cerca de US$ 8,4 ou 8,5 bilhões. E agora eu vi alguns números que são ainda menores do que isso, então talvez um pouco mais de detalhes sobre isso seria ótimo. Cronograma para os M450, quando devemos esperar por isso? Acho que poderiam fornecer aqui mais informações sobre o acordo com a OpenAI. E talvez de novo, eles possam nos dizer que estão em conversas com outros grandes players. Com certeza pode ser algo. Talvez uma Keysight, talvez uma Microsoft, quem sabe? Esse tipo de coisa, sim, com certeza poderia fazer as ações subirem ainda mais. Mas, novamente, vamos manter as expectativas bem baixas, ou um pouco mais baixas, eu diria. Acredito que o setor de servidores e clientes continuará crescendo, como eles disseram no último trimestre. Eu ainda acho que os negócios de servidores e clientes vão ter um desempenho muito bom, jogos e embarcados, sinais de aceleração. O pior já passou para esses dois segmentos. E novamente é importante entender que quando você olha para a AMD neste momento em termos de receita, essas são as expectativas para o ano. Cerca de 33 bilhões de dólares em receita. No último trimestre, sim, a margem bruta de lucro sofreu um impacto. Novamente, o impacto da China.
Mas a margem de fluxo de caixa livre nos últimos trimestres, vimos isso crescer, certo? Vimos as margens se expandirem, o mesmo com a margem bruta de lucro. Claro, se você excluir o impacto da China, ainda estamos indo na direção certa, isso é ótimo. É o que também vimos com a Nvidia em 2023. Claro, a diferença entre Nvidia e Minama ainda é grande, fundamentalmente. A margem operacional também teve uma grande recuperação e crescimento nos últimos trimestres. Mas lembre-se, com a AMD, o próprio negócio agora, data centers, sim, novamente, impacto dos negócios na China. Mas isso vai crescer e sim chegar a dezenas de bilhões de dólares em receita no futuro e será um segmento muito lucrativo da empresa. Mas o segmento de clientes ainda é uma parte muito importante atualmente do negócio. No último trimestre, o segmento de clientes aumentou 67,5% quase, 2,5 bilhões de dólares no trimestre, 2,5 bilhões de dólares no trimestre. Quero dizer, data center, certo? Tudo isso envolveu só 3,2 bilhões de dólares. E no pico, atualmente, 3,8 bilhões de dólares. Então, novamente, quando eu falo sobre o cliente, eu sei que algumas pessoas dizem, quem se importa com isso? Bem, eu me importo porque ainda é uma quantia considerável de receita para a empresa. O mesmo vale para jogos. Jogos também representam uma quantia considerável de receita. Não é tão grande, mas ainda é uma quantia razoável. As margens ali são bem boas, certo? As margens para jogos são bem boas. Embarcados também, um negócio de margem muito alta que vem enfrentando bastante resistência. Mas eu realmente acho que estamos entrando em uma fase em que esses ventos contrários vão se tornar favoráveis. Tudo isso contribui para o perfil de receita da AMD e também para o lucro operacional. Muitas pessoas simplesmente desconsideram esses negócios porque, bem, não são negócios de data center. Então quem se importa? Eu me importo porque isso realmente ajuda a empresa de forma fundamental. E no último trimestre, lembre-se, esses foram os comentários que eles fizeram falando aqui sobre a melhoria da margem bruta. Excluindo a baixa contábil, a margem bruta não GAAP da AMD para o segundo trimestre teria sido aproximadamente 54% melhor do que o mercado esperava, expandindo as margens pelo sexto trimestre consecutivo ano após ano. O segmento de servidores com boas margens brutas contribui para aumentar a margem bruta geral. O segmento de clientes, especialmente PCs comerciais, também contribui para ampliar as margens. E tivemos o relatório de resultados da Intel. Acho que a AMD terá bom desempenho, o segmento de jogos tem margens altas, mas sua participação no último trimestre foi desfavorável. O objetivo da empresa é continuar melhorando a margem bruta, mesmo com o aumento da produção da série MI350, que é uma prioridade fundamental para o segmento de data center da empresa. Agora, como você sabe, isso é algo que eu já te mostrei antes. Anteriormente, quando analisamos as estimativas de CAPEX dos CSPs, e neste caso, a receita de IA como percentual do CAPEX dos CSPs para 2026 era, ou ainda é, uma estimativa. Que a Nvidia está perdendo participação aqui. A Broadcom está ganhando bastante participação e a AMD está ganhando cerca de 1 ponto percentual. Agora, novamente, isso é para 2026. Vamos ver o que acontece em 2027, e especialmente depois do acordo da OpenAI com a AMD, eu realmente acho que as coisas vão mudar aqui a favor da AMD. Agora, para concluir, você pode dizer, ok, parece que você está muito otimista em relação à AMD. Sim, esse é o ponto. Estou realmente otimista em relação à AMD. Tenho sido muito otimista com a AMD há tempos. E sim, tudo mudou após o acordo com a OpenAI e o grande pedido da Oracle. Sim, as coisas mudaram. Mas eu não preciso correr atrás disso até a divulgação dos resultados. Subimos significativamente nas últimas semanas e meses. Agora estou totalmente esperando e preparado para aguardar mais informações da Lisa Su no relatório e na teleconferência de resultados. Será que essa é a próxima empresa de 1 a 5 trilhões de dólares? Não sei. Uma empresa trilionária em formação? Sim, se tudo correr bem e eles executarem bem, eu realmente acho que isso é possível nos próximos anos. Não no próximo trimestre, definitivamente não no ano que vem. Essas são as informações que você precisa. Mantenha expectativas realistas para este trimestre. Lembre-se que a AMD ainda tem grande diferença de receita em relação à Nvidia. E sim, os outros segmentos, como cliente, jogos e embarcados, ainda são importantes. No geral é isso. Vou cobrir o relatório de ganhos e a conferência no canal, provavelmente com José e talvez Amit. Fiquem ligados, vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.